Olá, pessoal! Como vão, meus queridos? Tudo bem por aí? Aproveitaram o final de semana, descansaram, brincaram, ficaram em casa? Muito bem. Vamos para português? Essa semana só teremos 4 dias, 4 aulas. Português, amanhã matemática, quarta-feira português, quinta-feira matemática, tá? Então, português, já coloquei aqui na lousa, vamos trabalhar um pouquinho mais de interpretação de textos, aqueles textos que saem nos jornais, nas revistas, que passam informações e que tem a manchete, lembram-se? Então, hoje nós vamos ler um texto diferente, página 81. Vamos lá, todo mundo presente? 81, leitura. Olha lá, apostila vermelha. Eu vou ler para vocês. Então, vamos lá. Texto 2. Lembram do texto 1? Era aquele que falava por que o lagarto balança a cabeça? Que a avó do menino falava uma explicação que ele não concordava, ele foi pesquisar e descobriu que era para se comunicar com outros lagartos. Agora o texto 2 fala de lagarto também, mas de outra curiosidade. Vamos lá. Texto 2. Quem lê jornais e revistas acaba tendo uma opinião sobre o que leu e pode querer escrever contando essa opinião para o jornal ou a revista. É verdade. Quando a gente lê alguma coisa, muitas vezes a gente tem vontade de escrever para o jornal para falar, olha, achei bem bacana essa notícia, ou achei que faltou uma informação, ou faltou fotografia, ou é uma notícia velha, vocês estão passando uma notícia que a gente já estava sabendo faz tempo, ou desperta a curiosidade de saber outras coisas. Então, é possível que o leitor queira escrever para o jornal. E como que faz isso? Continuando a leitura aqui, ó, segundo parágrafo. Alguns leitores do texto Por que o lagarto balança tanto a cabeça fizeram isso. Escreveram uma carta para a revista. Acompanhe a leitura desta carta com o seu professor. Lagartos. Olá, pessoal da CHC. Lembram que é CHC? Ciência Hoje das Crianças. Ficamos muito impressionados com o texto. Por que o lagarto balança tanto a cabeça? Ele escreveu, perguntou de novo, porque ele teve que copiar o texto da notícia do texto 1. Publicado na CHC 244, que fala sobre o lagarto cinzento. Ele usa a cabeça para se comunicar com outros da mesma espécie. Eles se comportam assim para informar se são machos ou fêmeas. Eles vivem no ambiente natural, como rochas, embaixo d'água, da terra e sobre árvores. Gostamos muito do texto e ficaríamos bem felizes se nossa cartinha fosse publicada. Um grande abraço. Quem escreveu isso? Os alunos do 3º ano da Escola Municipal Professor João Oliveira Lima, em Pontal, em Quixeré, no Ceará. Depois tem mais um parágrafo que a gente tem que prestar atenção para uma coisa, ó. Vocês percebem que mudou o formato da letra, ó? Aqui ela tem uma fonte, né? Quando a gente usa o computador para escrever, a gente escolhe que tipo de letra a gente quer, que tipo de letra a gente quer. Então, isso chama fonte. Então, o jornal usou uma fonte, mas aqui, ó, ele mudou a fonte. Porque aqui ele não está falando sobre isso, ele está respondendo a cartinha das crianças. Querem ver, ó? Olá, turma, que bom que gostaram do artigo sobre o lagarto cinzento. Há outros textos sobre animais nesta edição. Confiram, aí embaixo tem disponível, aqui tem o endereço eletrônico, olha lá. Isso saiu em 18 de julho de 2019. O que isso quer dizer? Que as crianças do 3º ano dessa escola escreveram para a revista falando que gostaram muito e o jornal divulgou, ou seja, colocou numa outra revista, num outro número, o texto que eles mandaram e já colocaram a resposta. Olá, turma, que bom que gostaram do artigo sobre o lagarto cinzento. Há outros textos sobre animais nessa edição, confiram. Bacana, né? Aqui as crianças escreveram para a revista e aqui a revista respondeu para as crianças. Bem bacana, né? Será que dá para fazer isso sempre? Dá sim, só que a gente tem que saber muito bem que assunto quer abordar, como chegar até a edição da revista, para onde tem que escrever, se o que a gente escreveu vai sair mesmo na próxima edição ou não. Então, tudo é uma questão de comunicação. É possível ter contato com as revistas. Normalmente, na primeira capa da revista, já tem ali os contatos. Você pode querer colocar uma notícia, ou você pode querer colocar um comentário, ou divulgar alguma coisa que aconteceu na sua rua e você acha importante.
Então a revista ou vai publicar o seu texto ou vai te procurar para saber mais informações sobre esse assunto. Isso é bem bacana. Na outra página, tem exercícios para a gente saber se nós interpretamos direitinho essa notícia aí. Vamos ver se a gente entendeu tudo que a gente leu, ficou claro para nós? Vamos para a primeira pergunta, página 82. Quem são os leitores que escreveram sobre o texto Por que o lagarto balança tanto a cabeça? Vocês lembram quem foram os leitores que escreveram? Os leitores foram os que leram. Quem foram? Foram os alunos do terceiro ano daquela escola lá, né? Lembram-se? Então eu coloquei aqui direitinho, como se eu estivesse colocando na lousa para vocês, ó. Quem são os leitores? São os alunos do terceiro ano da escola municipal. Viram que eu separei as sílabas aqui, ó? Não cabia, então ficou muni-cipal. Professor João Oliveira Lima. Aí pergunta aonde que é, tá vendo? Quem foi que leu? Então a gente fala um pouquinho mais, que são os alunos que são desta cidade aqui, ó, Pontal, Quixeré, no Ceará, tá? Vamos supor que é no Ceará? Barra C. Ceará. Pronto, agora a resposta ficou completinha. E aqui, ó. Para quem eles escreveram? E que comprimento esses leitores usaram? Ó, eles escreveram para a revista, não foi? Para quem escreveu o texto 1. Para CHC, Criança Hoje das Crianças. Ó, ainda escrevi de novo aqui o que quer dizer essa sigla. Ó, Ciência Hoje das Crianças. Também não coube, tá vendo? Ó, crianças. E eles falam para cumprimentar, ó. Olá, pessoal da CHC. Tá perguntando, ó. Que cumprimentos esses leitores usaram? Olá, pessoal do CHC. Depois tem outra pergunta. O que esses leitores desejavam que acontecesse com sua cartinha? Eles queriam muito que ela fosse divulgada, ó, que ela fosse publicada no próximo jornal. E foi, né? Agora, como que a gente sabe disso, ó? Responda oralmente, o desejo dos leitores foi realizado? Sim. Como é que eu sei? Porque aqui, ó, aqui tá dizendo que saiu na revista o texto das crianças elogiando e a resposta deles. Então, se tem esse crédito aqui explicando que isso daqui saiu no jornal, tá aprovado, que realmente eles conseguiram, que o desejo deles se realizou. Eles queriam que o texto fosse publicado e foi. Viram que bacana? Os alunos se uniram e falaram, vamos escrever para essa revista? Acham muito legal essa história do lagarto, vamos escrever? Quem sabe eles publicam. E eles publicaram. Depois tem a pergunta 6. Qual frase os leitores usaram para se despedir? Ó, tá lá no texto, ó. Um grande abraço. Para encerrar, para se despedir. Como a gente costuma falar, um abraço, um beijo para você, um abração. Aqui eles usaram esse termo, ó, um grande abraço. Pergunta 7. Responda oralmente. Não precisamos escrever. A CHC respondeu aos leitores? Como descobrimos essa resposta? Sim! Como que eu sei que aqui, ó, voltando aqui, ó, que aqui foi a revista, aqui eles estavam copiando o texto dos alunos e aqui foi a revista que escreveu. Porque, olha lá, ó, mudou o jeito de escrever, ó. Aqui eles mudaram o tipo de letra, mudaram a fonte, ou seja, mudaram o formato da letra, o tipo de letra. Isso prova que aqui eles copiaram o que os alunos escreveram e aqui foram eles mesmos que responderam, ó. Até inclinaram, deixaram inclinadinho para mostrar que não tem nada a ver com esse texto. Isso aqui foi escrito pelos alunos e aqui foi escrito pela revista. O que prova que eles responderam sim. Depois tem a pergunta 8. Que comprimento foi usado pela CHC? Quando chegaram, ó, logo no início da conversa, aqui, ó, no comecinho, ó. Olá, turma! Isso foi um comprimento. Então, a pergunta é, que comprimento foi usado? Olá, turma! Aqui a turma usou para se despedir, um grande abraço. E aqui o CHC usou para cumprimentar no início da conversa. Olá, turma! Tranquilos? Aqui tem algumas coisas que resumem o que a gente aprendeu sobre essa questão dos textos. O que aprendemos sobre a carta do leitor?
A carta do leitor é um texto escrito pelos leitores de uma revista ou um jornal, impressos ou digitais, para dar uma opinião ou uma sugestão sobre o texto lido. Nesse caso aqui, eles gostaram e elogiaram, né? Os leitores podem escrever para elogiar o texto que leram ou para criticá-lo. Nesse caso, a crítica deve ser feita de maneira educada e respeitosa. A carta do leitor começa com uma saudação e termina com uma despedida, sempre de forma educada, cumprimentando quando se chega e se despedindo no final da conversa. A carta do leitor é lida por muitas pessoas porque ela é publicada no jornal ou na revista, em uma seção especial para receber as opiniões dos leitores. Todas as revistas têm isso, tem uma seção onde você pode publicar a sua opinião, você escreve para lá, eles colocam e eles têm que responder se você deixou alguma dúvida no ar. Vocês viram que nesse caso, o grupo do terceiro ano daquela escola queria só elogiar e mesmo assim o CHC respondeu. Eles foram bem educados, né? Agradeceram terem feito contato, que a escola gostou muito do texto, ficaram felizes e já falaram, olha, já que vocês gostam desse assunto, tem mais sobre esse assunto na nossa revista, na mesma edição. Bem bacana, né? Depois aqui tem uma sugestão de leitura, Um Mundo Chamado Alfabeto. Depois tem um pouquinho de gramática, para a gente não esquecer de escrever direito as palavras, entender por que usamos uma letra e não a outra. Aqui nós vamos falar sobre as letras S e Z. Nem coloquei aqui, mas tá aqui, gente, ó. 84 e 85. Vamos fazer essas duas atividades, essas duas páginas. Letras S e Z. No texto Por que o lagarto balança tanto a cabeça, lido em aula, encontramos estas palavras: cinzento, visual, fazem, curiosidade, incapazes e defesa. Percebam que todas essas palavras têm o som do Z, mas nem todas elas são escritas com Z. Leia em voz alta as palavras do quadro acima, depois responda. O que você percebeu sobre o som das letras S e Z nessas palavras? Nós percebemos que o som é igual, né? Então, o que a gente vai responder aqui na 1? O som é igual. Ou é o mesmo som? Dá no mesmo. Pergunta 2. Quando o som da letra S é igual ao da letra Z? Essa regra a gente já aprendeu. A letra S tem som de Z quando ela está entre vogais. Então, entre as vogais, mesa, vaso, uso, usado. Por que eu uso S e tem som de Z? Porque ele está bem no meio de duas vogais. Então, eu coloquei aqui, ó. Qual que é a regra do S com som de Z? Quando é que isso acontece? Quando S está entre vogais. Qualquer vogal, qualquer uma, A, E, I, O, U. 3. Escreva outras palavras em que a letra Z apareça no início. Eu coloquei algumas aqui, tá, gente? Mas foi só uma sugestão. Zebra, zangão e zorro. Eu escolhi essas 3. Depois aqui, e no meio, azul. Depois aqui, amizade. E a terceira, cozinha. Olha o S, olha a letra Z aqui no início e a letra Z aqui no meio da palavra. No meio ou no começo, letra Z tem sempre som de Z. Na outra página tem um desafio aqui, ó, um caça-palavras. Vou dar só uma pista. Tem 15, gente, ó. 15 palavras com Z aí, ó. Procurem. Podem usar uma régua, igual eu faço. Eu uso uma régua e vou descendo ela, ó. Aí eu vejo aqui que na primeira tem, ó lá. Nossa, já sei na primeira, ó. Tem 2 na primeira. Zangado e azar. Aí eu vou descendo. Ó, minha régua tá de cabeça para baixo. Aí eu vou descendo. Aqui achei zinco, que é uma espécie de metal. Depois eu vou descendo, ó. Ó quanto Z. Olha aqui. Azeite. Azedo, aí vocês vão descendo, tá? São 15 palavras. Depois tem o exercício 5. Leia em voz alta as palavras do quadro abaixo e preste atenção ao som do S e ao som do Z. Zoar, soar, já tá diferente. Zumbido, surdo, tá diferente. Zeca, som. Zero, sal. S com som de S, Z com som de Z. Quando é que isso acontece?
quando essas letras estão no início da palavra. O que você conclui sobre o som do S, do Z, perdão, no início? A letra Z tem som de Z mesmo. Porque a pergunta aqui, gente, o que a gente conclui quando a letra Z está no começo da palavra. Vejam, ó, no início. Então, o que acontece com o som da letra Z? Tem som de Z mesmo. E o que acontece com a letra S quando ela está no início da palavra? A letra S tem som de S mesmo. Então, no início, essas letras mantêm o som. Tanto Z como S mantêm o som quando elas estão no início da palavra, tá bom? O Z no início ou no meio e o S só no começo. No meio, entre vogais, ele tem som de Z e quando são dois S's, aí sim tem som de S. Mas isso não é lição para hoje, tá? Então, caprichem nessa lição, terminem essa daqui sobre SZ. O outro texto, acho que nós vamos deixar para a próxima aula, porque aí fala de outra história. Então, anotem aí, fora essa lição, a gente vai fazer caligrafia, página 22 e 23. Vou anotar aqui, ó. Caligrafia, páginas 22 e 23. Aqui, gente, ó. Anotei aqui pra gente não esquecer. 22 e 23, tá bom? Acho que hoje a nossa aula não ficou tão longa, ficou tranquila de fazer. A gente falou um pouquinho sobre o que um leitor pode fazer depois que ler uma notícia. Ele pode pensar muito a respeito, que é o que a gente espera que as pessoas façam, e ele também pode escrever para o jornal ou para a revista. Lógico, escrever para o lugar que escreveu aquele texto. E vai dizer se ele gostou, se ele achou legal, se ele não gostou, se ele achou que faltou informação, ou se ele achou que não estava bem escrito. Enfim, o leitor tem todo o direito de dar sua opinião sobre um texto que aparece num jornal ou numa revista. Tá bom? Legal? O que mais nós aprendemos? O S no começo da palavra tem som de S. O S no meio da palavra, se tiver entre vogais, tem som de Z. E a letra Z tem som de Z no começo e tem som de Z no meio da palavra. Tá bom? Tchau, gente. Fiquem bem aí, se cuidem. Até amanhã que tem aula de matemática. Tchau, queridos. Qualquer dúvida, liga pra mim, tá bom? Não vão esquecer de ligar pra mim.